Eu não estou dizendo que pobre não tem que ter filho, antes que me acusem de ser preconceituosa. Né? Porque muita gente fala, pobre faz muito filho, então dá problema. Não é isso, mas a questão é que planejamento familiar é um assunto muito sério e é o direito das mulheres ter acesso a esse planejamento familiar. E se o Estado tem condições e tem muito dinheiro para distribuir pílula anticoncepcional para quem quer planejar, ele deve fazer isso. E também o Estado não deve se meter no meu organismo. Né? Embora nem o Estado e nem pessoas, e nem a igreja. Porque eu não acredito na igreja. Então a igreja ela tá indo muito além do que ela deveria ter direito. Está interferindo no meu direito. Eu não quero que com a lei, eu não quero que com a, digamos assim, com a permissão do aborto no Brasil, as mulheres saiam abortando por aí. Hoje isso é uma decisão muito pessoal. Uma decisão que vai de mulher para mulher. Tem mulheres que são contra, mulheres que são a favor. Mas o que eu sou contra é a proibição do direito. Esse é um problema. Você proibir uma pessoa de fazer algo que ela não é contra, né, no caso dos direitos reprodutivos. O grande problema é que muitos religiosos acabam passando do limite, acabam achando que o próprio dogma da própria religião deve servir para toda a população. Acham que a opinião que eles têm de Deus é tão... que tem que ser para todo mundo, não só para os dele. Quer dizer, o que nós temos hoje, o grande problema com relação ao laicismo, é justamente até um subgrupo disso. É quando os religiosos utilizam o Estado para querer forçar os próprios dogmas nas outras pessoas. Quer dizer, dogma religioso, ok, a pessoa tem o direito de ter a opinião religiosa que quer ter. Não, dogma a pessoa não tem que ter opinião. Não. Dogma, a pessoa tem que acreditar cegamente. Certo. Tem os dogmas que ela da religião que ela escolheu. Ela tem o direito de ter o pensamento religioso que ela tem o direito de seguir a crença que ela quer seguir. Ela não tem o direito de colocar os próprios pessoas dela. E essa é a grande violação. Quer dizer, nós não estamos aqui querendo nos posicionar como o fim da religião. Eu, particularmente, não me incomodo que continue existindo religião. Não me incomodo mesmo que as pessoas acreditem no que quer que elas acreditem. O que me incomoda é quando elas querem passar da linha, querem se meter aonde elas não foram chamadas, querem colocar os seus dogmas aonde não cabe. Essa sim é a grande violação que existe e que tem que ser lutada. E é engraçado que daí, voltando naquele exemplo do pastor que recorreu à laicidade do Estado para tentar mudar na Constituição, o hino Não, o negócio da Ave Maria lá. Da Ave Maria lá em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, na hora que eles são os violados, eles recorrem ao mesmo mecanismo que nós. Na hora que o dogma deles acaba sendo contrariado, laicismo é uma maravilha. E eu gostaria de também citar outros exemplos da violação da laicidade do Estado em 2 municípios pequenos, né, que eu andei fuçando na internet e encontrei. Em Jundiaí, São Paulo, um município não tão pequeno, o prefeito proibiu a distribuição da pílula do dia seguinte em postos de saúde pública, com motivações claramente influenciadas pelo bispo da cidade. Ou seja, mais uma vez aí o Estado está intervindo na prevenção de uma gravidez indesejada, uma gravidez que pode prejudicar muito a vida de uma mulher, certo? Porque muita gente fala, filho, agora que sabe fazer, como é que é? Sabe fazer, agora tem que criar. Tem que criar? Eu acho que a mulher não deve ser punida nesse sentido. A gravidez não deve ser sinônimo de punição para a mulher, porque é só a mulher que é punida, né, nesses casos, geralmente. E em outro município, chamado Governador Valadares, de Minas Gerais, existe leitura obrigatória de pelo menos um versículo bíblico por dia nas escolas públicas. A prefeitura alegou o seguinte, que a Bíblia, como livro, não é só um livro religioso, é também um livro de significação cultural. Ok, por que não ler a Ilíada, então? Que é um livro tão complicado de se ler quanto a Bíblia. Por que não ler, vamos lá, o Alcorão, que também tem muitos trechos, até muito similares à Bíblia. Os Lusíadas, uma história interessante, muito boa. Qual? Os Lusíadas. Os Lusíadas. Por que não ler Machado de Assis? Por que não incentivar a leitura infanto-juvenil de diversos autores aí, o que me veio na cabeça...
veio na cabeça aí o Pedro Bandeira. Por que não? Quantos autores brasileiros interessantes existem por aí? Vamos valorizar a cultura nacional. É uma cultura feita por nós. É uma cultura relativa à nossa realidade. É uma coisa que envolve as pessoas aqui. E não precisa ser uma coisa Machado de Assis antiga. Pode ser literatura nova que tem surgido. Desde que não seja Crepúsculo, né? Nossa, de preferência. Acho que a gente ainda não fez Crepúsculo. Os brasileiros. Não, mas deve ter muita porcaria literária por aí. Se até a Bíblia cola. Ouch. Mas tem muita literatura interessante para ser lida, né? E guia moral a gente sabe que a Bíblia não é. Francamente, isso é mais do que batido. Bem, pessoal, então gostaríamos de mandar um abração aí pro pessoal do chat, a pedidos aí, né, da galera no geral. Se alguém quiser ligar mais alguma vez, gente, 041. Vocês ficam no chat, a gente quer que vocês também participem aqui conosco. À vontade. Venham interagir, afinal de contas, a nossa voz não é a única, nós não somos os detentores do conhecimento. Pelo contrário, a gente passou 2 semanas aí estudando pra caramba para chegar nesse ponto de discussão que ainda pode evoluir muito mais. Né? Ao contrário do que... Façam perguntas, judiem da gente. Eu estou esperando alguma pergunta interessante, capciosa aí, que faça... que pegue e me deixe a gente sem graça, assim, mais do que a gente já está. Mais do que a gente já está. Eu estou ficando nervoso porque ninguém liga. Por favor, o telefone é 041 3075 3099. Participem, falem. Nós não somos as únicas vozes do ateísmo do Brasil. Tem gente que já disse que a gente até está virando pastor. Mas... Por favor, não, todos os ateus têm sua opinião, sabemos como os ateus têm pensamentos diversificados sobre uma diversidade de coisas, só que só pensamentos... Não, por favor, vamos falar. Falem, abrem, soltem o que vocês pensam. E aos cristãos, olha, eu tenho um pequeno desafio. O desafio aqui aos 180 milhões de cristãos do Brasil, tentem para mim provar que é. Vocês vão? Podem fazer isso. O cristão não é religioso, eu não tenho medo de nenhum de vocês. Vamos ver. E que, por favor, venham lancem um desafio ainda maior, que provem que todas as nossas afirmações acerca do Vaticano são muito exageradas. Eu quero ver quem vai ter a audácia de dizer isso. Vamos lá. Bem. Hoje a gente está com um telefonista, ou telefonista, então... Então ele não era para nós. Não. A gente está ansioso para... Não, mas por favor, algum cristão, por favor, apareça, ligue, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Só não seja que nenhum certo que já ligou uma vez e que... Mandou a gente pro inferno! Não seja, não tivesse ouvido muitas vezes. Uau, nossa, acho que aqueles ateus ali nunca devem ter ouvido falar, vocês vão pro inferno. Então deixa eu ligar para eles, gastar a ligação para fazer isso. Não, e o que me irrita é algumas pessoas religiosas que dizem, não, mas vocês não acreditam em Deus porque não entendem a verdadeira natureza de Deus. Então, por favor, defina Deus. Manda ver, por favor, pode ligar, à vontade. Deus, porque até hoje não tive uma definição consistente do que seja... Duas pessoas não conseguiram definir da mesma maneira. De quem seja Deus. Esse é um grande problema aí que não me entra na cabeça. O que seja esse Deus, aonde ele está, se está em todo lugar. Né? Existem aqueles vários paradoxos bobos assim que ainda não foram resolvidos, né? Eu procuro que eu diga. E o desafio é para o Brasil inteiro. Então, pessoas, o Skype da comunidade é Ateus em Curitiba. Opa, eu acho que... Opa! Não é para nós ainda. Alguém liga, por favor. Mas então, nosso Skype, Ateus em Curitiba, telefone 041 3075 3099. E-mail é ateus.em.curitiba@gmail.com. E mais algum comentário interessante? Bem, eu acho que pela falta de razão aí das pessoas. Um comentário que me aconteceu recentemente, que é interessante ser falado em público, um pastor da Rede TV, acho que Profeta do Povo, se eu não estou enganado, que foi filmado, que está já se espalhando por aí, ofendendo ateus ao da TV. Então, como nós fizemos com o Datena, que conseguimos que o Ministério Público está fazendo
pressionando para que se faça em 2 horas de direito de resposta, aproximadamente para a gente, tá, 2 horas, 1h30, não tenho certeza. Vamos pressionar, então, novamente, para que esse pastor que ficou falando, incitando a violência contra nós, dizendo aquelas absurdas que nós conhecemos, para ele ter que arcar com a justiça. Porque, assim, os religiosos têm todo o direito de falar. Isso não pode ser passado. Não podem sentir essa vontade de passar assim, não. Não pode ser deixado em paz. Nesse quesito, não. Então, para encerrarmos aí o nosso programa, gostaríamos de anunciar que em alguns fóruns andou circulando notícia de que hoje seria o fim do mundo. Ah, verdade, exatamente. Reza a lenda que a NASA encontrou mais um cometa que ia bater no dia 15/3. Então, que horas são? 8h48. Então, como ainda faltam umas 3 horas e 20 minutos, assim, qualquer horário, daqui a umas 3 horas pode bater um cometa. Então, aproveite bem esses últimos minutos, tá? Se não bater, bem. Não, se você é tentativa, né? Pois é, então nós, aí, brincadeiras à parte, nós encerramos por aqui hoje. Esperamos que nos próximos programas, o pessoal que está no chat, liga pra gente, venha encher o saco, venha fazer críticas. Pode uma saia justa, sem medo nenhum. Eu não tenho medo. À vontade. Então, tanto não temos medo que estamos aqui, botando a nossa cara, não a tapa, mas enfim, estamos botando nossa... E gostaríamos de dar boa noite a todos aí, que espero que tenham se divertido, tanto quanto a gente tem se divertido aqui. Bem, vamos atender a ligação. Alô, com quem eu falo? Alô, com quem eu falo? Quem está falando é o Doc. Carol, William, acho que não vai dar nem tempo de falar muito, vocês já estão falando boa noite pra gente. Não, a gente dá para dar uma esticadinha pequena ainda. Enquanto tiver ligações, a gente consegue manter. Eu não consegui entender, William. O que é? Eu não consegui entender. O que é? O que você não entendeu? Então, enquanto a gente tiver mais ligações, pessoas dispostas aqui, a gente pode manter. Só não pode passar muitos limites das 9 horas. Eu estou tentando escutar, mas já está no finalzinho do programa. Então faça a finalização, liga semana que vem. Um abração para vocês. Sucesso aí, tá ok? Ok, então. Obrigado. Tchau. Tchau. A promessa de ligação do ano que vem. Então. Opa, ótimo. Então, agora realmente temos que encerrar. Já passamos do tempo. Então, pessoas, bom quem esteve nos vendo. E até o próximo programa, que é sobre a questão do preconceito. Vamos lembrar que dia 19 de dezembro. 19 domingo. 19 de março, sábado, haverá um churrasco lá em casa. Mas, enfim, para mais informações, entre na comunidade Ateus em Curitiba, ok? E o próximo tema é preconceito com ateus. Ok. É um tema interessante, quem estiver disposto a viver. E nosso convidado, um dos nossos convidados será daqui a 15 dias. A lá Jeff Dees, para quem conhece a Atheist Experience. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado.